Bom dia, se me ouvem, me avisa. Bom dia. Quem está me ouvindo, por favor, já dá um ok para eu saber. Ok, muito bem, bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom que estão ouvindo. Bom dia, bom dias. Eu mudei de lado, mas acho que eu vou voltar para o meu cantinho. Esse lado aqui está marcando mais as minhas rugas. Eu vou voltar para outro cantinho na aula que vem. Então tá? Vamos começar? Tá tudo bem? Todo mundo ouvindo? Todo mundo aí? Lembrando, manifesta aí para eu saber que você tá aí, senão, né? Fica só ligadinha ali. Ah, tá ali o fulano. Não sei se tá, não. Tem gente. Ah, eu vou contar para vocês um segredo. Há algumas aulas aí, a gente termina a aula e a gente diz, ah, tchau, não sei o que e tal. E eu fico esperando todo mundo sair, sabe? Para ver. E aí tem uns que levam lá, tipo, 3, 4 minutos depois que terminou a aula, daí que eles saem. Por quê? Porque não estava assistindo a aula, né? Só estava ligada ali para fazer de conta que estava, mas tudo bem. Né? Mas a gente já a gente percebe o que está acontecendo. Não é só vocês que são espertinhos, não, a gente também. Tudo bem, espero que estejam todos bem, né? Então a gente está aí mais uma semana. Semana que vem vocês estarão fazendo simulado, né? E a trilha da próxima semana, ela é uma trilha de revisão. Então, a gente vai estar trabalhando com vocês a revisão na semana que vem. Na aula, inclusive, de quinta-feira, como o simulado é na quinta, e ele começa às 8 horas da manhã, se vocês preferirem, assistam a aula primeiro e façam o simulado depois, porque eu vou estar trabalhando revisão mesmo na aula de quinta-feira, tá? Né? Diferente do pessoal que tem aula comigo na sexta, que já vai ter feito o vestibular, olha, estou falando do vestibular, já vai ter feito o simulado, e aí com eles eu só vou trabalhar a correção do simulado, né? Então, mas a trilha que vai ser colocada é uma trilha direcionada, tanto que ela está lá, trilha semanal, revisão, para vocês serem direcionados àquilo que a gente está pedindo para vocês, certo? Algum comentário dessa semana? Tá tudo certo? Tá todo mundo se acertando? Enfim, ninguém tem nada para falar? Os microfones estão abertos. Se quiserem falar, gente, por favor, falem comigo também, porque senão, ai, dá um desespero aqui. Tudo tranquilo, segundo a Ju? Tá bom. Alguma coisita? Nada? Ninguém tem nada para falar comigo? Nossa, que horror. Que frio, hoje nem tá frio. Tá mais ou menos. Tem sol lá fora. O que vai cair no simulado? A apostila 5. A apostila 5 é o que cai no simulado de vocês. Os reinos orientais, bizantino e árabe, e os reinos africanos. É isso que vai cair no simulado de vocês. Então, sossegado. A apostila de hoje, que é a apostila 7, Renascimento, que é a de hoje e que é a da próxima semana, não da semana que vem, mas na próxima, né? São assuntos para o próximo simulado. E aí a apostila 8 e 9 para a prova. Né? Então, elas são mais. Mas aí é sossegado, o assunto é bem sossegado, não tem por que vocês ficarem nervosos. Isso se eu não deixar a 9 lá para o outro bimestre ainda. Então, vamos ver. Né? Vamos ver. Vamos andando devagarinho para a gente poder ter noção do que está, né? Se vocês estão entendendo e se está tudo ok. O objetivo é entender. Vocês viram que há uma, né? Tipo assim, há uma pesquisa do governo do estado para ver se as aulas voltariam agora em setembro, mas se fosse para voltar, voltariam primeiro, terceiro e nono ano.
e gradativamente viriam as outras turmas. Pelo que eu tenho visto nas pesquisas, eu acho que a maioria não irá, né? Porque as aulas online elas vão contar, então por que eu vou me arriscar se as aulas online vão contar? Então, mas enfim, né? Se voltarem, estaremos aí firmes e fortes. Porque são finais de ciclo, terceiro e nono é final de ciclo, tá? Por isso que voltaria, final de ciclos. Então, eles voltariam em final de ciclo. Primeiro o terceiro e nono, depois o oitavo e segundo, depois sétimo e primeiro, e depois o sexto. E depois a educação fundamental e assim por diante. Né? Então, seria dessa forma assim. Então, não sei até que ponto, mas como eu disse no início da nossa pandemia, cada realidade ela é única. Cada família ela tem uma realidade, cada família sabe o que é melhor, o que é pior, né? Ah, é pior ficar em casa, é melhor ficar em casa. Então, cada família é única. A gente não tem, travou a minha câmera, destravou, eu tenho que fazer assim para ela destravar. Cada família é única, né? Então, exatamente, né? A minha irmã também trabalha no hospital, a situação tá bem complicadinha. Mas, né, a decisão de voltar às aulas, ela é mais política e econômica do que realmente uma questão de saúde e educacional. Mas tudo bem. Nossa, um amigo médico, que horror. O meu coordenador do CB já também está com Covid. Ontem ele fez reunião conosco online e ele está em quarentena. Né? Tanto que a gente precisava fazer umas coisas e ele já deixou para depois da quarentena. Né? Então, assim, vamos esperar ver as decisões e como bons cidadãos que somos, conforme a decisão acontecer, nós iremos cumpri-la. Né? É assim que funciona. Vamos, então, trabalhar renascimento. Antes de trabalhar renascimento, eu queria saber se vocês já conheceram o Anair. Já conheceram a Anair? Alguém já conheceu ela? A Saldanha disse que já conheceu a Anair. Você conheceu ela naquela aula que eu apresentei no YouTube? Também a Tícia, a Júlia, sim. Foi naquela aula do YouTube que vocês conheceram a Anair ou ainda não? Muito. Nossa, já tá lá, nem tinha visto que tava lá a aula já. Viu só? Eu gravo as aulas e não vou ver, porque ficar se vendo, sabe, é muito doido. Ah, na trilha também, né? Então, tem a Nair na trilha. Cara, aprendeu o que é a Nair? Você aprendeu o Renascimento. Olha que fácil que é. O período renascentista ele é uma delícia para quando a gente está trabalhando presencial. Pelas atividades que a gente faz no presencial, porque assim, vai o nosso lado artístico que vai aflorar nesse momento renascentista. Então, renascimento, esse renascer, esse momento novo que vai acontecer, e ele é o rompimento da Idade Média com a Idade Moderna. Então, a partir de agora, a gente deixa de falar de Idade Média e a gente passa a falar de Idade Moderna, a partir do século XIV para o XV, enfim. Né? Então, vou aumentar um pouquinho aqui, né, o Renascimento, para eu poder enxergar, porque senão já viu, né, já era a pessoa aqui. Deixa eu ver se está bom desse tamanho, senão já vamos. A 7, a apostila 7. Agora, Renascimento Artístico e Científico, o nome da nossa apostila. Vou aumentar um pouquinho mais, só um pouquinho. Aí. Aqui. Então, se a gente vai estar falando de idade moderna e tudo mais, a gente volta a falar da Europa. Vocês viram lá que a gente falou na Europa, né? Quando a gente falou de feudalismo e tudo mais, na apostila 4 e na apostila 6 a gente falou de Europa especificamente. Daí na 5 a gente saiu um pouquinho da Europa, né? Foi para o Império Bizantino, para o Império Árabe, para os africanos, e agora a gente volta para a Europa, porque foi na Europa que começaram a surgir essas novas transformações. E como que elas acontecem? Bom, quando você viaja, né? E por mais que você viaje
todo ano para o mesmo lugar, tipo eu, assim, que sou uma pessoa tradicional, que sou uma pessoa tupiniquim, que gosta do seu lugar, eu não gosto de nada muito novo, eu sou uma pessoa com dificuldades de encontrar, de me achar no novo, então eu sempre viajo para os mesmos lugares. Eu gosto sempre dos mesmos lugares. Mas cada vez que eu vou para os mesmos lugares, eu vou lá e eu acho assim, ah, eu já conheço tudo aqui. E eu não conheço, porque cada vez que eu vou, eu encontro algo diferente. E aí você imagina que a Idade Média, quando ela deixa de existir ali o feudo autossuficiente, e os burgos começam a surgir, e o comércio, e as pessoas saem do feudo e vêm comprar no burgo, e vêm fazer suas trocas ali no burgo e tudo mais, eles fazem uma troca cultural, sabe? Então, assim, quando você conversa com pessoas que são fora do teu círculo, por mais que você não concorde com o que elas estão falando, mas essa conversa faz com que você ou confirme depois, né? Porque você tá lá numa discussão sobre um assunto, né? Vamos lá, estamos discutindo sobre a volta às aulas. E aí alguém diz assim: "Ah, eu acho que dá para voltar porque a gente já é maiorzinho, porque a gente tem consciência de tudo e nós vamos voltar em escala", né? E você não concorda com isso, mas alguém está ali, né, argumentando. Você termina a conversa e você começa a pensar: "Mas será que ele não tem razão?" E daí, ou você confirma aquilo que você já pensava, ou você muda de opinião. Ou você faz o que está bem na moda agora, uma coisa híbrida. Você junta as duas opiniões, né? E aí, o renascimento é isso. É uma revolução, mas ela é uma revolução de ideias, de pensamentos, de forma de viver diferente, de forma de olhar o mundo diferente, de forma de olhar a religião, de forma de olhar até Deus, nesse momento, ele é olhado de uma forma diferente. Porque lá na Idade Média, lembra que a sociedade era tudo por Deus quis? Ah, você nasceu na classe dos camponeses. Por quê? Porque Deus quis. Você nasceu para trabalhar. Por quê? Porque Deus quis. Né? Agora há uma mudança nesse pensamento. Por isso que é renascimento, é renascer. Né? E cada vez que nós mudamos de opinião, gente, cada vez que nós mudamos a nossa forma de ser, a gente renasce. Eu sou aquela assim que cada vez que eu tenho contato com os meus alunos, eu faço um renascimento. Lembra que nos primeiros dias de aula eu falei que eu sou meia vampira, que eu tiro a energia dos alunos para poder sobreviver? Tanto que quando não tem as aulas, quando não tem assim, eu vou decaindo. Daí, quando eu tenho as aulas, eu dou uma renovada. Tanto que termina as aulas hoje de manhã, depois de vocês eu tenho mais aula, termina as aulas, eu tô elétrica. Eu tô, sabe? Tanto que daí o meu ogrinho diz assim, nossa, o que acontece? Eu vi o vídeo em outro canal mesmo e o que você falou dela foi só na aula online mesmo. Ah, então, é exatamente, né? E aí, assim, então, é isso que está acontecendo a partir de agora, né? A gente tem na Europa uma transformação por causa das cidades, que surge o comércio, há uma nova classe social, que é a burguesia, as corporações do ofício, em que eles se reúnem, lembra? Que se reúnem, acho que não enviaram ainda. O que não enviaram ainda, Júlia, que agora me perdi. Me perdi o que você falou aí. Ah, o vídeo. Ah, então tá. Beleza. Então, assim, além da burguesia, surgem as corporações de ofício. Lembra que eles se reuniam, os ofícios se reuniam para eles poderem controlar a quantidade de mercadoria, que era uma forma de, inclusive, de controlar preços, né? Para não haver concorrência. Olha que interessante. Antes da Idade Média, todo mundo trabalhava junto para o bem-estar de todos, para que todos fossem para o céu. Agora é aquela coisa assim: eu vou para o céu, você não sei. Eu vou enriquecer, você não sei. Há um momento mais individualista da sociedade. Vamos para frente um pouquinho. Bom, e aqui está a Anair, que são as características do Renascimento, né? O naturalismo.
Eles questionam, inclusive, a partir de agora, a imortalidade da alma, sabe? Eles assim, como que a alma é imortal? O que é a alma? Eles começam a questionar essa ideia, né, de imortalidade. Eles vão para o momento natural. Você viu lá que eu pedi para vocês encontrarem o que é o naturalismo? Deixa eu agora eu encontrar, porque eu não marquei, né? Viu que feio? Eu peço, mas eu não marco, né? Então, a disposição humana de investigar os fenômenos por conta própria punha em xeque conceitos tradicionais da sociedade medieval, como a imortalidade da alma e a possibilidade de a realização de milagres. Por meio dos estudos naturais, fenômenos passaram a ser passíveis de explicação, de catalogação e de desmistificação. Ou seja, eles começam a questionar isso. O homem vitruviano ele já vai entrar aqui, nesse momento renascentista, tá? Então, eles começam a questionar alguns fenômenos da natureza. Lembra que uma vez eu brinquei assim, fulano de tal tá andando num campo, né, e cai um raio na cabeça. A explicação da Idade Média, é pecador, Deus está marcando. A explicação renascentista, caiu o raio porque provavelmente ele estava com algo que conduzia, ou que era, né, o para-raio, podia ser um brinco, podia ser um anel, podia ser qualquer coisa, era um para-raio. Ele estava num campo aberto, onde é mais fácil cair os raios. Então, eles vão agora questionar os fenômenos da natureza. Por isso, o naturalismo é extremamente importante nesse momento. O antropocentrismo, né? Então, teocentrismo, centro, Deus. Teocentrismo. Antes, na Idade Média, Deus era o centro. Tudo que acontecia na vida do homem era porque Deus quis. Tem gente que ainda diz assim, é bem interessante, né? Eu estou sofrendo, mas é porque Deus quer me dar uma lição de tudo, né? Então, assim, Deus quer que eu aprenda alguma coisa, por isso que eu estou sofrendo. Isso é o teocentrismo. Ao mesmo tempo, quando ela tá, essa mesma pessoa, ela tá bem, ela conseguiu realizar um sonho, ela diz assim, eu consegui o meu sonho, eu realizei o humanismo. O humanismo é esse momento, assim, de valorização do que eu faço, né? A gente tem muito disso. Você veja que é um novo pensamento mesmo, né? Se na Idade Média tudo era por Deus, para agora não, é a realização do homem, né? Então, o antropocentrismo, o homem passa a ser o centro. Esse tipo, né, do teocentrismo realmente, dizem que o Covid, ele é um castigo de Deus, né? Mas aí, se acham a cura foi do médico, a cura foi do cientista que achou, né, a realização humana. É bem isso mesmo, é essa diferença aí, sabe? De você entender. Então, o antropocentrismo, ele vai estar falando, e aí estou procurando aqui para gente, que eu me perco, que a figura humana passa a habitar o centro das atenções dos estudiosos, a partir de agora. Então, eu tenho o naturalismo, que é a discussão de todos os fenômenos naturais, ditos naturais, eu quero racionalizar isso, eu quero entender isso, eu quero entender por que nesse inverno não está chovendo tanto, eu quero entender por que lá não sei aonde é muito calor, eu quero entender por que está tendo degelo das geleiras, eu quero... Isso é naturalismo, é entender os fenômenos naturais através de uma forma racional, porque ninguém controla a chuva, mas a gente sabe por que tem mais chuva, por que tem menos chuva. Ninguém controla o degelo, mas você sabe que aquele degelo é consequência de alguma coisa. Isso é ser racional, né? Então não é porque Deus quer alagar o mundo, por isso está degelando. Essa é a ideia, sabe? O naturalismo, e junto com isso vem o antropocentrismo. Então eu vou estudar tudo o que acontece agora de acordo com o homem. Ação, reação, consequência, né? E aí vem o humanismo nessa ideia assim, eu vou encontrar culpados, eu vou encontrar heróis, eu vou encontrar as soluções através das realizações humanas. O humanismo, que ele vem e ele fala assim, liberdade de ação dos indivíduos e nos grandes feitos, destacar a razão, a criação, a capacidade de compreensão do ser humano diante dos mistérios da natureza.
Então, ele vem dizer lá que a razão, a criação e a capacidade de desvendar os mistérios da natureza através do homem. Se fosse castigo de Deus, por que estava morrendo tanta gente? Né? A ideia de que a Segunda Guerra foi um castigo de Deus, que o dilúvio foi um castigo de Deus, porque a gente sabe que realmente aconteceu, que a escravidão é um castigo de Deus, sabe? É isso que tem, é a racionalização em cima dessas coisas. É isso que é o renascimento, é racionalização, racionalizar. Né? Porque racionar é uma coisa diferente de racionalizar. Então, a gente já falou do naturalismo, antropocentrismo, humanismo, individualismo. Eu comecei a falar de verdade ali, ó, no individualismo, quando eu disse assim, eu estou enriquecendo, você não sei. Eu estou bem de saúde, você não sei. Eu fiz isso, você não sei. Tanto que eu estou no grupo do 8º ano de alunos, e aí esses dias eles começaram a fazer umas aulas, para fazer umas comparações de aula. Ah, a aula do fulano foi boa, a aula do ciclano não foi tão boa, a aula de, sabe? A aula de... E eu ali só vendo eles falar, daí a pouco eu fui lá brigar com eles, falei, seus malacafentos, o que vocês estão pensando fazer comparação entre um professor e outro? Cada professor tem um jeito de dar aula, tem professor que lá na sala de aula dá aula show, e aqui tá travado. Tem professor que aqui é muito bom e lá na sala de aula ele é mais travadinho, é mais tímido, é mais contido. Então, vocês não podem comparar, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Na real, relacionar, porque disso que está acontecendo, se for pensar, faz meio sentido. Exatamente, né? Então, tem todas... Isso é racionalização, que é o nosso próximo ali. Racionalizar. Não é aceitar, por exemplo, eu fiquei desempregado. Por que eu fiquei desempregado e o fulano não ficou desempregado? Né? Porque, de repente, eu não me especializei ou eu não me dedicava tanto para que o meu patrão escolhesse o fulano e não o ciclano. Né? Então, isso é a racionalização. E não botar a culpa, o meu patrão me deu a conta. Não, ele me deu a conta porque o que eu não fiz para continuar no trabalho? O que eu não fiz para ter uma boa nota? O que eu não fiz para entender aquele conteúdo? Porque vocês viram lá, até vocês perguntaram no grupo assim, tem que mandar as respostas da trilha? Qual foi a minha resposta? Não. Mas se você quiser mandar, pode mandar, né? Aí a decisão é sua. Mas agora eu fui muito mal no simulado. Tá, você fez as trilhas? Você perguntou? Nós estamos aqui agora para tirar dúvidas. A aula que vem, que é a aula de revisão para tirar dúvidas. Você escreveu alguma coisa da tua dúvida? Ou você ficou se achando, né? Porque você assistiu uma aula online, porque você assistiu uma aula do YouTube, porque de repente até resolveu os exercícios da trilha de qualquer jeito e não estudou a mais. Então, o que você não fez? Isso é racionalização, né? Tanto que eu fui... já falo do trabalho. Eu fui jogar os trabalhos na Mestre e eu acabei jogando errado. Era a turma de vocês e eu coloquei lá como se fosse para o 2º ano. E eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tentava excluir o trabalho, não conseguia. E falei, desliguei. Já era noite, desliguei. No outro dia cedo, Thiago, me ajude e tal. Ele, estou em reunião, não posso te ajudar agora. Eu falei, então, beleza. Entrei na Mestre. Eu falei, não, mas tem que ter um jeito, né? Não é possível. E fucei, e, como diz, racionalizei. Como que eu poderia resolver aquela situação? Resumindo, eu resolvi. Quando o Thiago me mandou a mensagem, ele, o que eu posso te ajudar? Eu falei, agora já consegui. Fiquei me achando, porque eu racionalizei. Num primeiro momento, quando eu errei, eu entrei num pânico total. Falei, caraca, né? Fiz besteira na Mestre e agora e tal. E não conseguia racionalizar para ver como que eu poderia resolver aquele problema. No outro dia, quando eu não tive, né, por razões, o Thiago não pôde me ajudar naquele momento, eu tive que pensar sozinha. E aí eu consegui. Aí eu fico perguntando assim, o que você faz para resolver os teus problemas? Não que eu tenha sido melhor, só estou dando como exemplo, né, de que foi uma coisa que me apavorou no primeiro momento, mas que eu tive que resolver.
E aí, Anair, ele vem exatamente nisso, dessa racionalização das nossas atitudes, né? Então, por isso que ele é a mudança de ideias a partir da Idade Média. Quando estiver no finalzinho da aula, eu tenho que falar ainda sobre o trabalho que está na mestre, tá? Então, vamos correr aqui. Nem tem tantos slides, mas é que eu falo demais. Então, ali, daí, agora, a característica, né? Naturalismo, investigar os fenômenos, antropocentrismo, a figura humana passa a ser centro, humanismo, a liberdade da ação do indivíduo, o individualismo, a superação do trabalho corporativo, né? Tanto que daí a gente tem aí, que eu coloquei ali, os artistas passam a assinar suas próprias obras, porque fui eu que fiz. Então, por que eu não vou assinar as minhas obras, né? E o racionalismo, que é interessantíssimo. Ó, como que eu vou racionalizar? Eu vou investigar, eu vou observar, eu vou experimentar para ver como que eu posso resolver aquele problema. Sem eu investigar, observar e experimentar, eu não consigo racionalizar. Esses 3 passos são importantíssimos para o racionalismo. Vira aí. Agora a gente tem que lembrar da igreja. A igreja na Idade Média era o centro das atenções. Ela que determinava tudo. A gente tem só os monges copistas, só eles que sabiam ler, então eles diziam para a gente como que a gente ia para o céu, como que a gente ia para o inferno. Ou seja, eles determinavam tudo. A partir desse momento racionalista e a partir do momento da invenção da prensa pelo Gutenberg, o Gutenberg ele inventou a prensa, né? A prensa mesmo, para fazer livros, e ele imprimiu Bíblia. E ele distribuiu a Bíblia para as pessoas, na língua que as pessoas falavam. Porque até então a Bíblia era só em latim, por isso que só os monges podiam ler. Agora não. Aí eu moro na Alemanha, a Bíblia vem em alemão. Eu moro na França, a Bíblia vem em francês. E aí o Gutenberg fez com que houvesse uma difusão, ou seja, um aumento da cultura, porque começaram a ler a Bíblia. Então agora eu não aceito mais o que o monge diz. Eu tenho a minha interpretação da Bíblia. E é bem bacana a gente pensar nisso daí, né? Então, aí a igreja, como ela tinha perdido esse poder, então, de organizar a vida das pessoas, ela vai se tornar uma mecenas. O que é mecenas? Né? Alguém que financiava os artistas. Porque os artistas não eram os cantores sertanejos agora, os cantores de funk que tem dinheiro, tá? Os artistas do período renascentista, eles não tinham dinheiro nem para as tintas dele, nem para nada. Tanto que muitas das obras desses artistas renascentistas, elas eram direcionadas àquilo que o mecenas queria. Por isso que a gente tem pinturas nas igrejas, que daí a igreja financiava o artista. A gente tem esculturas é, de santos e que relacionam fatos bíblicos. Né? Então, a gente vai ter agora. A diferença é que os artistas renascentistas, eles usavam aquelas características. Então, eu vou ter que fazer uma obra, né? uma peça relacionada à Bíblia, mas eu vou usar a minha visão. Né? E aí, quando ele usa a visão dele, ele pode fazer até tem e eu estou tentando aqui lembrar, um momento, um artista, deixa eu ver se tem na tua apostila, que eu estou com a tua apostila aberta, para eu poder localizar vocês. Não vai ter. Tem uma obra que é a do Rafael de Santos, se eu não me engano, ele faz a Pietà, né, que é a Maria, quando ela recebe o corpo de Jesus descido da cruz. E ela é toda feita em mármore, cara, e aquela obra me impressiona demais, porque ela é feita em mármore, ela tem se você olhar os dedinhos de Jesus, sabe? As costelas, a barba, o colo de Maria, é impressionante a naturalidade, o naturalismo da obra. Eles são maravilhosos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Porque a maioria das artes, por causa de que a igreja que financiava. A igreja perde força, Deus não é o centro de tudo, exatamente, né? E eu sempre me pergunto por que antes do Renascimento a igreja tinha força e depois eles racionalizam. Porque as pessoas começam a pensar diferente, Tice. Quando as pessoas começam a pensar diferente, elas não aceitam mais. Quando as pessoas têm acesso à informação, tipo a Bíblia, elas não aceitam aquilo que dizem para elas. Elas vão ler, elas vão pensar diferente. Então, quando você pensa, ninguém te impõe ideia nenhuma.
É isso que acontece. Por isso que a diferença da igreja da Idade Média, do Deus quis, para essa igreja da Idade Moderna, que ela tem que ser, inclusive, financiadora, né? Ela vai ser mecenas, vai ser financiadora dos artistas para que eles possam pintar as obras. Tanto que dizem que lá na capela, não, lá onde o Papa mora, em São Pedro, lá, né? É Basílica de São Pedro, se eu não me engano, que a entrada, assim, diz que tinha um corredor, não, diz que não, tem um corredor com várias imagens de anjos feitos por artista renascentista. E os artistas renascentistas, como eles valorizavam a humanidade, eles esculpiam ou esculpiram aqueles anjinhos nus. Quando chegou para o final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, o Papa do período, ele ficou incomodado daqueles anjos na entrada da Basílica serem nus, e ele mandou colocar a folhinha de parreiro em todos os anjos, né? Então, houve uma deturpação da obra renascentista, que a obra renascentista, ela valoriza o ser humano, né? E aí a gente vai ter alguns artistas que vão ter suas obras bem contestadas no período renascentista, e a gente está falando só de escultura e de pintura, mas a gente tem, por exemplo, Galileu Galilei. O Galileu Galilei é aquele cara que contesta a teoria do geocentrismo, que a Terra é o centro do universo, que foi dito pela Igreja desde sempre. E ela chega na Idade Moderna ainda dizendo que a Terra era o centro do universo. E o Galileu Galilei, nas suas observações, experimentações, investigações, ele diz: não, o Sol é o centro e a Terra gira ao redor. Só que quando ele coloca isso, a igreja começa a perseguir ele é preso, e a igreja diz mais ou menos assim: olha, ou você retira o que você falou, ou você vai ser acusado de heresia e vai ser preso e vai ser queimado na fogueira. E aí o Galileu Galilei, para não ser queimado, ele recua na sua ideia, né? Então, isso, ele chega a ser expulso da igreja e tudo mais, e ele recua na sua ideia. Então, ele não tem coragem de ir para frente. O Dante Alighieri, né, vai ser exilado, o Moros vai ser decapitado, o Giordano Bruno vai ser queimado na fogueira, a gente já vai falar sobre eles. Mas para a gente ver que os artistas renascentistas, eles não foi assim tudo tão lindo, maravilhoso, só flores, né? Que todo aquele que, apesar da igreja ainda não ter tanto poder, ela ainda tinha poder, né? E aí a gente trouxe ali também alguns artistas que tem na tua apostila, mas que a gente só vai comentar. O Da Vinci, cara, o Da Vinci ele foi escultor, pintor, inventor, tudo que você puder imaginar o Da Vinci fez. Ele vai fazer ali, que eu coloquei como exemplo, a roda dentada, que vai dar origem, né, aos motores. Ele fez um esboço do helicóptero. Ele vai desenhar a anatomia humana sem nunca ter visto um corpo humano por dentro. Porque até então, na Idade Média, até quem era médico da medicina, que não era medicina, mas que era eles estudavam o corpo humano só por fora e não podia por livros e não podia encostar nos seres humanos que morriam porque isso era pecado. Agora para o Renascimento já vem a ideia, inclusive, de estudar o corpo humano por dentro e por fora. E eles começam, né, então, a desenhar. E aí o Da Vinci, ele faz assim, ele desenha o coração com todos os átrios e os pátrios e os látrios, que eu não sei o nome daqueles negócios lá, mas assim, ele desenha um coração na anatomia perfeita. E aí ele vai, inclusive, desmistificar o coraçãozinho, né? Assim. E aí ele vai, então, desenhar o coração como ele realmente é. E é bem bacana. E junto com isso, o Da Vinci vai fazer a obra da Mona Lisa, que todo mundo já viu falar, da Gioconda e tudo mais. O Da Vinci ele era conhecido como faz tudo, bem isso mesmo, né? As obras renascentistas valorizavam a proporcionalidade, sim, a gente já vai falar, né, sobre isso. E aí eu queria chamar bem, já falando então dessa proporcionalidade, falar da Mona Lisa. Se você nunca reparou, né, e eu não me lembro se tem, na tua página 13 tem a Mona Lisa. Se você tiver com ela aí, repare que a Mona Lisa não tem sobrancelha. Não sei se você já tinha reparado. Ela não tem sobrancelha.
A Mona Lisa, o quadro atrás, ele está dividido em duas partes, né? A parte tipo de céu, com uma cor mais esverdeada, e a parte de baixo, que faz a proporcionalidade, a divisão do quadro atrás, né? É uma característica renascentista das pinturas renascentistas. Você não sabe se ela está rindo. Por quê? Porque ele usou esfumaçar o canto da boca, e aí você não sabe. Lembra que vocês estudaram comigo no sétimo ano? Não me lembro se vocês fizeram o sétimo comigo, acho que não, se fizeram só o oitavo. Porque no sétimo a gente trabalha isso. E aí lá na apostila do sétimo tem uma Mona Lisa enorme, né? E é bem bacana, assim. Esse fato dela estar com o colo desnudo é renascentista. A posição das mãos uma em cima da outra é renascentista, né? Então ele vai usar luz e sombra para poder fazer esse ambiente renascentista. E aí eles vão usar, inclusive, a proporcionalidade, né? Então, assim, eu não sei se você já se olhou no espelho direito, né? Isso, para acompanhar o olhar dela. Exatamente, Tamires. Eu fiz isso com vocês, é verdade. Né? Tinha uma Mona Lisa grandona na apostila e a gente ficava passando na frente para ver que ela olha de um lado para o outro. Isso mesmo, né? Isso é a questão da luz e sombra do quadro da Mona Lisa usado nesse período renascentista. Então, se vocês estudaram comigo, vocês já tinham que ter lembrado da Nair daquela época, né? Mas tudo bem. E aí, é interessante a gente estar lembrando que ela é simétrica, ela é igual dos dois lados. E nenhum ser humano ele é simétrico. Então, o Da Vinci ele usou da simetria usando aquele quadriculado, né, que era usado para fazer as pinturas egípcias. Né? Só que as pinturas egípcias elas eram de dualidade, e aqui ele traz de uma forma frontal, mas mesmo assim ela está de ladinho, se você reparar, uma forma de ladinho aqui, e ele vai usar então essa simetria, fazendo ela igual dos dois lados. Isso nos causa estranheza ao olhar o quadro da Mona Lisa, né? E aí, do ladinho, eu coloquei a Última Ceia, que também todo mundo já conhece, né? Para a gente poder falar um pouquinho do Da Vinci, que lá na Última Ceia Jesus é o centro, tem a proporção da janela para trás, todo mundo já viu o quadro da Última Ceia, então já está lembrando do que eu estou falando. Outros artistas que vêm, então, agora para o período renascentista, o Gutenberg, que eu já falei da imprensa, só lembrava a ordem e não o nome. Então beleza. Mas pelo menos já lembrou de alguma coisa, viu aí, ó. Nair é Nair. Né? Então o Gutenberg ele vai fazer a imprensa, e daí ele vai distribuir bíblias, e isso vai fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento. Mas não éramos precisos... foi interessante, foi um momento interessante daquele momento da aula lá, de vocês ficarem passando na frente da Mona Lisa. O Luiz de Camões, ele escreve os Lusíadas, que são as bases da língua portuguesa, então ele vai trazer para nós como que é a língua portuguesa e como que a gente, né, se posiciona. O Shakespeare, ele vai fazer uma crítica à sociedade em todas as obras dele, né? Basta você pensar um pouquinho na mais famosa, Romeu e Julieta. O que é o foco central do Romeu e Julieta no amor deles, né? A briga entre duas famílias que ali a gente não tem uma noção muito certa, mas que provavelmente são famílias ou rivais na questão de, de poder naquele momento, né? Ou eram de situações financeiras diferentes, mas é uma crítica à sociedade. Todas as obras do Shakespeare são críticas à sociedade. O Rotterdam vai fazer Elogio da Loucura, o nome da obra, que vai ser uma crítica à intolerância religiosa, né? Porque a gente vai sair desse momento renascentista entrando na reforma protestante, em que as pessoas começam agora a querer sair da religiosidade católica e ir para outras religiosidades. Isso mesmo, porque as disciplinas elas casam, né? Elas vêm junto. Então, eu apresento a história, a professora apresenta, né, o contexto literário dessas pessoas aí. O Maquiavel, ele vai fazer então uma obra chamada O Príncipe, onde ele vai dar as características de como que um governante deve ser. E aí lá na apostila 9, a gente vai falar de monarquia. E a gente vai falar da monarquia absolutista
E a gente volta a falar da obra O Príncipe lá na apostila 9, quando a gente estiver falando de como que surgiram as monarquias, a monarquia inglesa, a monarquia francesa, a monarquia espanhola, a monarquia portuguesa, né? Então, a gente volta para esse momento. E o Moros, cara, Moros é o cara que eu acho muito interessante. Ele escreve de uma sociedade idealizada, onde todo mundo é feliz, por isso que o nome da obra dele é Utopia, né? Então, ele fala que todo mundo é muito feliz, que todo mundo devia ser igual. Não, não carregou inteira a minha imagem. Deixa eu voltar um pouquinho. Não vai carregar. Mas, enfim, né? Essa é uma imagem do livro do Moros, né? Da Utopia. E como eu sei que não está dando para ver inteirinha, mas a gente tem ela depois para ver lá, como eu disse, nas outras apostilas. Ele se baseou no monstro místico de Leviatã. O corpo dele, aqui, esse aqui é um rei, né? Então, a ideia do rei, que tem o poder, a espada, que vai mostrar o poder militar do rei, a outra mão ele tem o cetro, e ele tem a coroa. E o corpo dele é todo formado por pessoas. Então, ele vai mostrar nessa obra de que não existe um rei que não seja sustentado pelo povo, né? Então, e a gente está falando do século XV, tá? Eu gosto muito disso porque a gente fala de século XV. Isso aqui acabou. Né? E aí, nesse momento, a gente termina a primeira parte dessa apostila 7, que são as características renascentistas. Né? E a gente tem alguns minutos, mas eu já deixo vocês falarem aí o que vocês querem. Deixa eu só passar a parte do trabalho. Lá na Mestre, então, tem um trabalho, já coloquei. Esse trabalho está liberado a partir de amanhã, dia 7, às 8 horas da manhã, e ele se encerra no dia 30 de agosto. Então, vocês têm 20 dias, mais ou menos, né, um pouquinho mais, para fazer o trabalho. O que é o trabalho? Ele é eu coloquei lá uns links sobre a questão do avanço protestante dentro do mundo e do país, né? Visto que a gente vai entrar agora em reforma protestante, a gente termina a apostila 7 e vai para reformas protestantes. E aí, gente, a gente vai lá, eu coloquei assim os links para vocês lerem e vocês vão fazer uma breve explanação. E quando eu falo breve, é breve mesmo, não vou fazer 2, 3, 5, 7 laudas, né, 7 folhas escrevendo sobre o assunto. No máximo, uma lauda, no máximo uma folha escrevendo sobre o assunto. Eu deixei um tempo de mais ou menos 5, 6 horas para vocês fazerem o trabalho. Então, vocês entram lá, vocês têm de 5 a 6 horas para lerem os artigos, que não são grandes, né? Os do terceiro é bem maior, os artigos, para vocês lerem os artigos, elencarem o que vocês acham e escreverem lá o que eu tenho pedido, que é a comparação, inclusive, com os assuntos que a gente vai estar vendo aí. Mas é bem simples, bem facinho lá, sabe? Bem gostosinho, porque, inclusive, ele traz informações. São artigos bem... são artigos não tão recentes, mas recentes dentro do que a gente tem desse assunto, tá? Vale 6 pontos, se eu não me engano, o trabalho de vocês. E em setembro eu jogo mais um trabalho valendo mais 4, né? Nessa situação. Tá bom? Então, segundo o Thiago, não vai ter problema de vocês linkarem, né? Eu coloquei os links, vocês clicarem no link e daí ele ser redirecionado para outra página. Mas caso aconteça alguma coisa, você entra em contato com o Thiago para ele liberar lá o seu trabalho, tá? Por que eu pedi para não escrever muito? Porque senão começa, né? Você tem que ver, são muitas turmas, muitos textos, a mestre vai começar a travar e a gente não vai conseguir, vamos ter problema em trabalhos novamente. Então, a ideia é que, no máximo, uma lauda, uma folha, mas também não é um parágrafo, certo? Então, assim, tem o discernimento de que a nota vale 6 pontos e que se você escrever um parágrafo, não vai valer 6 pontos. Né? E não é também escrevendo 6 folhas que vai valer 6 pontos. Tá? Então, tenho essa consciência.
E a gente tem que acostumar a mexer com essas questões de artigos e tudo mais, porque daqui a pouquinho é vocês que vão estar escrevendo o artigo. Então, por isso que eu coloquei os artigos para vocês verem lá. Beleza? Aí a gente tem alguns minutinhos e eu queria que vocês comentassem agora sobre a aula, né, para a gente dar continuidade. Né? A gente foi até a página 15 da nossa apostila. Significa que da página 18 em diante é na aula, não na aula da semana que vem, porque eu já disse que a aula da semana que vem é revisão. Na próxima, que vai ser na semana do dia 17, alguma coisa, dia 20, parece que é a nossa próxima aula daí, sobre essa apostila aqui. Sempre tem as apostilas em mãos para ficar mais fácil, né? O que a gente tem para discutir aí da aula de hoje? O que ficou gravado da aula de hoje? Vamos lá. Microfones liberados ou o chat. Conversa comigo aí. O que ficou gravadinho da aula de hoje? Qual que era... a Nair, que são as características do Renascimento. Muito bem. A igreja no Renascimento, né? O papel da igreja no Renascimento. A Nair. Os artistas do Renascimento também tem ali. Deixa eu ver. Qual que era o objetivo da aula de hoje? Naturalismo, individualismo. Ficou claro o que é o naturalismo, o que é o individualismo, o que é o humanismo, o racionalismo? Isso ficou claro para vocês? Isso mesmo. Tá. Beleza. Uhum. Ok. Quer ver? Vou só sair um pouquinho aqui, já volto aí. Só para eu poder achar aqui. O objetivo da aula de hoje era identificar as principais características dos humanismos e do Renascimento e analisar seus significados. Se você conseguiu, então, né, dessa forma, entender as obras sustentativas de relacionar ao humano, muito bem, né, que é o humanismo. Que mais? A prática do racionalismo, né? Então, racionalizar. Como que eu racionalizo? Investigo, observo, experimento. Investigo, observo, experimento. Isso é racionalismo, tá? A mudança do pensamento do povo da época, o pensamento individualista, o pensamento, né, o racionalismo que vocês colocaram, muito bem. E é isso mesmo. Certo? Semana que vem, então, a gente vai estar fazendo algumas atividades aqui. Para quem viu minha aula de revisão no semestre passado, a gente vai colocar algumas atividades para vocês estarem resolvendo aqui. Então, vai ser uma aula bem participativa sobre o simulado. Então, provavelmente vai ficar muito fácil de você resolver. Por quê? Porque você já deve ter estudado para o simulado. O capítulo 5. Sim, capítulo 5 é o que cai no simulado. Então, vai estudando, vai resolvendo as trilhas que eu vou colocar, né, tipo, já para a semana que vem. Quando nós chegar na aula de quinta-feira, que eu vou trazer as atividades para treinar para o simulado, você vai estar, ó, de boa, tá bom? E para a aula do dia 20, a gente continua com a apostila 7, com o Renascimento, e termina Renascimento para começar daí reformas religiosas. Beleza, gente? Tudo bem aí? Tudo certo? Se sim, tchauzinho. Beijos para todos.